Em 2020, eu tive o prazer de cobrir a inauguração da primeira escola com metodologia canadense e ensino bilíngue em Teresópolis. Eu estou falando da Maple Bear. Hoje eu retorno à escola e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia desse sistema que está no seu terceiro ano de funcionamento. Vamos lá! Bem, eu estou aqui com a Gabriela e o Célio. Eles são os responsáveis aqui pela Escola Maple Bear, né? O diretor executivo Célio, a diretora pedagógica Gabriela, e nós vamos tirar todas as dúvidas que eu sei que você aí de casa tem a respeito dessa escola inovadora aqui na nossa cidade. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Carol? Célio, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Carol. Boa tarde. Então vamos lá com as perguntas, né? Primeiro a gente quer saber como surgiu essa ideia de abrir uma escola aqui na nossa cidade da rede Maple Bear. Então, eu sou formada em História, depois me aventurei um pouquinho pelo mundo do direito, mas voltei para a pedagogia, então dei aula de inglês a minha vida inteira, então educação sempre correu nas minhas veias. E aí, eu e o Célio já tínhamos casa aqui em Teresópolis e tínhamos uma vontade muito grande de sair do Rio de Janeiro e vir para esse cantinho tão especial aqui do estado. Gabriela, o que é a metodologia canadense e como funciona o ensino bilíngue? É difícil resumir em uma palavra só, né? Mas se a gente pudesse sintetizar um pouco, é dar a autonomia para as crianças, para que elas próprias desenvolvam o raciocínio e busquem suas próprias respostas. Então, quando a gente fala que o aluno é o protagonista da sua história e que o professor dentro de sala de aula é um facilitador, a gente consegue resumir um pouquinho desse espírito da metodologia Maple Bear. E eu brinco até com as minhas teachers, né, com as minhas colaboradoras, que por acaso a gente faz isso em inglês, né? A metodologia é realmente algo muito robusto, pensado em cada detalhe, desde o programa da Maple Bear, o planejamento que as professoras fazem, o acompanhamento em sala de aula, as nossas reuniões de formação, de feedback, né? Então tudo isso a gente vai construindo junto, fora a visita dos canadenses, né, que vem pelo menos 2 vezes por ano dar treinamentos, né, fazer reuniões com a gente, e tem também o Quality Assurance, que é o canadense que vem mais uma vez ao ano verificar se toda essa metodologia está sendo colocada em prática. Por acaso isso é em inglês, porque eu brinco que é a cereja do bolo, né? E o nosso bilinguismo aqui na escola é por imersão. Então, de 1 a 4 anos, a gente tem 100% de inglês. Na turminha de 5 anos, a gente começa um processo de transição, que é o pré-2, se preparando para uma alfabetização que vai ser feita nas 2 línguas, em português e inglês, e a gente dá continuidade aí até middle years, até o high school, com o programa em 50% inglês, 50% português. Gabi, qual é a diferença entre o bilinguismo da Maple Bear e um programa bilíngue? Nossa, Carol, são coisas completamente diferentes. O bilinguismo na Maple Bear é realmente ensinar a criança a pensar em 2 idiomas como se fossem línguas nativas. Então a criança vai pensar, se expressar, escrever, ler, cantar, da mesma forma como se estivesse fazendo em português. Então todas as nossas músicas de transição, nossos materiais, a gente contando histórias, a gente falando com eles, a gente se relacionando, é 100% inglês até a turminha do pré-2, né? Até a turminha de 5 anos. Então é muito diferente quando a gente fala de programa bilíngue, sistema bilíngue, que normalmente são aulas mais 1 hora na carga horária, mesmo que seja diariamente. Por que esse 1 a mais não vai fazer diferença? Porque não é a vivência da língua, do idioma, né? Aqui a gente está vivendo, a gente não dá aula de inglês, a gente dá aula em inglês. A gente proporciona toda essa metodologia canadense, toda essa descoberta, atividades hands-on, todas as nossas propostas em inglês. Então o aprendizado é um aprendizado leve, divertido, gostoso, né? Então é muito diferente. Bilinguismo por imersão, que aplicamos na Maple Bear, e qualquer sistema ou tentativa, né, de programa bilíngue. Qual a diferença do bilinguismo da Maple Bear para um sistema bilíngue? Carol,
A Maple Bear é uma autoridade mundial, né, no bilinguismo. A gente é referência mundial, a maior rede mundial de escolas bilíngues. Para a Maple Bear, a imersão no período integral com o ensino em inglês, né, não o ensino de inglês, ele é essencial para um bilinguismo de verdade. Além disso, a gente tem a legislação que prevê que, no mínimo, são 2 horas por dia, né, para uma escola poder ser habilitada como bilíngue. Então, qualquer coisa que se venda, né, ao contrário do que está previsto mundialmente, né, em referências mundiais, ou na própria legislação do Estado, o pai deve observar bem isso para ver o que está sendo vendido de verdade para ele. Estamos entrando no 3º ano de operação, né, sendo que 1 foi de pandemia. E nesse curto período a gente já ganhou alguns prêmios, certificados. Um foi da própria Maple Bear, no PEX, que a gente chama, que é o Programa de Excelência da Maple Bear, a competição entre todas as escolas do Brasil. A gente ganhou o prêmio na categoria Superando Desafios pelo nosso desempenho durante a pandemia, né? E depois vieram 2 certificados maravilhosos. Um é o GPTW, que é a avaliação dos nossos colaboradores, né? O ambiente de trabalho, a produtividade que eles têm, a motivação que eles têm, né? Isso é super importante. Você educar crianças com pessoas motivadas é realmente um mundo ideal nesse cenário que a gente vive. E o outro foi Escolas Exponenciais, que é um outro certificado que os pais avaliam a escola e foi um certificado de excelência. Então, esses 2 certificados para a gente simbolizam, na verdade, prêmios. Eles são fantásticos, seja vindo dos pais, né, seja vindo dos nossos colaboradores. A gente fica muito feliz com isso, com todo o progresso que a gente está tendo na Maple Bear. Célio, o crescimento da Maple Bear é visível, né? Eu queria falar um pouquinho dessa expansão que foi feita aqui. A gente dobrou, né, o tamanho da área construída. A gente passou mais ou menos de 1.000 metros quadrados para 1.800, 1.900 metros quadrados. A gente construiu uma quadra espetacular, que, segundo fontes confiáveis aí do esporte, não tem nada parecido no estado do Rio. O crescimento em número de alunos é exponencial, né? A gente está vendo, cada vez mais a gente vê a criançada aqui, a criançada evoluindo, nossa, de forma maravilhosa. A gente fica muito feliz com isso. E é isso, o crescimento são 5 salas novas, espetaculares, cada sala tem quase 60 metros quadrados. O prédio novo, né, veio para o fundamental, que é uma idade que a gente recebe alunos, que a gente tem ingressos novos nas turmas já formadas, né? E esse é um diferencial também do bilinguismo. A gente não pode nascer uma turma do fundamental do nada, não tem como funcionar dessa forma. A gente precisa que tenha muitos alunos, né, a maior parte, pelo menos, dos alunos já entendendo tudo em inglês, já falando bastante coisa em inglês, para a gente recepcionar novos alunos. Inventar uma turma do fundamental, criar uma turma do fundamental sem todo um aparato, um grande aparato dentro do ensino bilíngue, é praticamente impossível. Por isso que a gente vai crescendo turma em turma, e agora a gente começou o Fundamental esse ano e vamos seguindo pro restinho, Fundamental 2, daqui a alguns anos ensino médio. Estamos na expectativa de tudo isso. Gabi, como é a comunicação na escola, né, aqui com as crianças? Como é que elas entendem os professores falando inglês? Perfeito, Carol. Essa é uma pergunta que fazem muito, realmente gera, né, uma curiosidade das pessoas em relação a isso. Então, as crianças, elas se sentem compreendidas porque a gente utiliza os vários recursos que a gente tem para se comunicar. Então, a gente tem flashcards, que muitas vezes são figuras, né, nas cartas. A criança se sente entendida porque a gente faz o que ela está pedindo. Então, quando fala
fala, posso ir ao banheiro? Oh, you want to go to the bathroom? Yes, let's go! Então a gente faz o rephrasing, né? A gente fala o que ela está falando pra gente em português e em inglês. Então ela vai começando a fazer essa correspondência. E tem também, né, a atenção, o acolhimento. A gente sempre está atento ali o que a criança está precisando. Então, assim, ela pode se expressar em português. À medida que ela for se desenvolvendo, ela começa a falar inglês, né? A gente não força com que a criança fale, ou fique repetindo, ou diga, how do you say that in English? Né? A gente não faz isso, é um processo realmente muito tranquilo e gradual, respeitoso, para que essa aquisição aconteça da melhor forma possível. Quais as principais habilidades desenvolvidas pelas crianças? Nossa, Carol, que pergunta complexa, né? A Maple Bear, o nosso propósito de vida é trabalhar a criança como um todo. Então, a gente está falando aqui de metodologia, a gente está falando de bilinguismo, mas a nossa educação é holística. Então, desde a alimentação, comportamento, linguagem, entendimento socioemocional, consciência ambiental. Então, assim, é realmente constituir os cidadãos do futuro, né? Quem é essa pessoa? Eu brinco muito com os pais e eu pergunto o seguinte: daqui a 20 anos, como que você vê o seu filho? E é essa a nossa missão, construir esse adulto do futuro. Um adulto consciente, um adulto crítico, amoroso, que tenha consciência, responsabilidade ambiental, social, emocional. Então, todas essas habilidades. Gente, enquanto eu entrevisto aqui a Gabi, eu tô vendo o brilho nos olhos dela, falando aqui da Maple Bear, né? A gente sente isso e eu já vou te perguntar qual é o seu sentimento em relação a essa escola. Acho que ela vai emocionar agora. É bem difícil, né, falar isso, porque de fato é um propósito. É o propósito de vida, é o que eu desejo e eu estou construindo para os meus filhos e é o que eu acredito para o mundo. Então, tem uma frase que fala que o futuro do mundo está na minha sala de aula hoje. Então, se eu pudesse definir em um sentimento, seria amor. Célio, define pra gente a Maple Bear em uma palavra. Sonho. Eu acho que desde o início foi sonho. Eu acho que é um sonho que se realiza. É o que a gente espera para os nossos filhos, para os nossos tantos outros filhos que estão aqui. O que a gente está construindo é o que a gente quer que eles construam no futuro, né? Se a gente está construindo uma escola, que eles sejam a escola interna para cada um no futuro. Então é isso, eu acho que sonho é a palavra que define a Maple Bear Teresópolis, é a palavra que define toda a equipe de Maple Bear Teresópolis e é o que a gente se propõe a fazer de verdade. Eu acabei de conhecer o refeitório da Maple Bear e eu tô aqui com a Miriam, que é a cozinheira responsável aí por todo esse preparo, né? Miriam, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Bom, eu quero te perguntar, Miriam, como é que funciona o preparo das refeições? Então, aqui a gente trabalha tudo com orgânicos, chegam tudo fresquinhos, a gente faz a higienização, a gente corta direitinho, tira as casquinhas para os bebês e faz a higienização e porciona para cada criança. Algumas crianças têm restrições alimentares, né? Como é o cuidado? Então, a gente tem que sempre fazer o preparo deles primeiro. A gente tem os potes deles, liquidificador, tudo é separado para eles. E sempre fazendo deles primeiro, etiquetando para cada criança, cada restrição. Miriam, para você que está aqui na cozinha, né, fazendo todos esses preparos com tanto carinho para essas crianças, para você, a Maple Bear é? Cara, é excelente, é o melhor colégio para se trabalhar, educação, as coisas orgânicas, as professoras são excelentes. É isso, eu tenho o maior orgulho de trabalhar aqui. Quero apresentar para vocês, essa é a Letícia Abreu, nutricionista aqui da Maple Bear. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui na nossa escola. É, assim, muito emocionante, depois de tanto tempo de pandemia, a gente poder, né, estar reabrindo e ter a visita de vocês aqui para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Imagina, o prazer é nosso, já estamos sabendo que vocês fazem um trabalho aqui todo, né, preparado para essas crianças. E eu quero saber de você qual é a filosofia da alimentação aqui na Maple Bear. Então, a nossa filosofia ela consiste em produtos orgânicos, é uma alimentação bem balanceada, mas a gente, além dessa questão, né, de ser uma comida mais balanceada, a gente se preocupa muito com a questão sensorial, né, que é o sabor. Como é feita essa oferta durante o dia?
Então, nós temos as crianças que ficam para o almoço, que é o turno estendido. Após o almoço, nós temos a oferta do lanche, o lanche do dia. Esse lanche a gente tem uma preparação que pode ser bolo, biscoito, pode ser hambúrguer, assim, tudo dentro da nossa proposta, lógico. Uma fruta da época e um suquinho também de fruta. Após esse momento, nós temos também uma oferta de fruta extra na sala de aula, que a gente envia para complementar as necessidades, né, nutricionais do dia. E para as crianças que às vezes têm uma dificuldade maior de aceitar os preparos, que tem alguma necessidade de alimentação especial, a gente ainda tem uma terceira oferta de um lanche extra também. E ainda temos o horário do after school, que é o jantar, que é servido também na escola, que tem a preparação do jantar e ainda tem uma frutinha de sobremesa. Muito bem, nós sabemos que esse é um assunto sério e aí eu te pergunto qual a importância da educação alimentar e qual o papel da escola nesse momento. A educação alimentar e nutricional nessa fase ela é extremamente importante para que a gente consiga construir uma base para o futuro, né? Uma base saudável para a vida desse indivíduo no futuro, né? E é ali que a gente ensina, é ali que a gente estrutura como uma alimentação adequada deve ser. E a escola ela tem um papel muito importante nessa questão de ensinar os hábitos alimentares adequados, ensinar a criança a gostar, a consumir fruta, legumes, verduras, e a gente embutindo, né, a gente conseguindo trazer esse conhecimento desde a infância, a gente consegue perpetuar uma educação para esse adulto no futuro, né, uma educação nutricional de qualidade, que ele possa se desenvolver ao longo da vida e ter uma vida mais saudável, que é o que a gente deseja, né? E para você, Maple Bear excelência. A gente se propõe em tudo que vamos realizar e fazer com excelência, entregar o melhor. E não teria palavra melhor para descrever a Maple Bear para mim. Essa é a Miss Amanda, ela é professora do programa de português aqui na Maple Bear. Tudo bem, Amanda? Tudo jóia, tudo bem. Como é trabalhar na Maple Bear, Amanda? Eu tô aqui desde o começo do ano passado. Trabalhei com um programa só de português, né? Então eu tive a experiência de estar só com a turma do pré, que é o nosso SK, Senior Kindergarten. E esse ano também estou com a nossa alfabetização. Então eu dou aula para o Year 1 e também para o Senior, né? Nós temos um programa totalmente diferente. A metodologia canadense, ela tem uma abordagem diferente. A gente tem as salas fluindo de uma forma mais dinâmica. Os alunos interagem muito. Então para nós como educadores, assim, é muito legal você poder botar em prática aquilo que a gente tem muitas vezes como educação ideal, né? Que é uma sala de aula com alunos participativos, que interagem, que estão sempre ativos no processo de aprendizagem. Então a gente trabalha com os nossos centros, a dinâmica do nosso dia a dia dentro da escola é muito diferente, é muito legal. E como essa metodologia ela é aplicada dentro de sala de aula? Então, eu creio que essa é uma dúvida de muitas famílias, né, que procuram a nossa escola, porque por nós sermos uma escola bilíngue, muitos pais têm dúvidas com relação à metodologia, como é trabalhada a questão do ensino da língua portuguesa. Então, hoje, na educação infantil, que tem o programa de português, nós trabalhamos com 25% da carga horária em língua portuguesa e 75% da carga horária 100% em imersão no inglês. E no Year 1, na alfabetização, essa carga horária já se divide em 50-50. Então, na educação infantil, a gente trabalha com a apresentação do processo de pré-letramento, toda essa introdução ao reconhecimento, estruturação da língua portuguesa, de uma forma muito dinâmica, muito divertida, muito hands-on. Então a gente está sempre com a mão na massa, produzindo, construindo. E no Year 1, que é o nosso processo de alfabetização, as crianças são alfabetizadas de forma simultânea nos 2 idiomas. Então a gente vai ter alfabetização em português, com a abordagem metodológica voltada para a língua portuguesa, e em inglês, com uma abordagem um pouco diferente, voltada para a língua inglesa. Então toda essa rotina, todo esse funcionamento da sala de aula, ele se dá de uma forma muito dinâmica, muito fluida, dos alunos muito como ativos e participantes integrais desse processo, né? A gente não tem uma formatação de sala de aula tradicional, então na nossa escola vai ser muito difícil você ver um aluno atrás do outro, com a professora lá na frente. Nós estamos sempre em grupos, em centros de aprendizagem, o professor está sempre circulando, nós temos a maior parte do momento crianças fazendo coisas diferentes de forma simultânea, então cada grupo está trabalhando com uma atividade diferente, uma abordagem diferente.
diferente, um grupo voltado para uma área de desenvolvimento, outro grupo voltado para outra, então a gente rotaciona isso. O nosso dia a dia ele é muito fluido mesmo, então a nossa rotina ela é diferenciada por esse aspecto. A Maple Bear teve um crescimento visível. Eu quero saber como você vê o futuro dessa escola. É muito legal a gente falar sobre isso, porque quando eu cheguei aqui no ano passado, nós éramos uma escola com 22 crianças, né? E ver a escola desse tamanho, em tão pouco tempo, com tantos alunos, hoje nós somos quase 90 alunos, então assim, nós somos uma escola onde nós temos muitas possibilidades de crescimento, nós temos uma visão muito diferente da educação. A gente vem atuando de uma forma muito inovadora. Eu brinco que eu acho que a nossa proposta, a nossa abordagem, ela proporciona ao aluno a possibilidade de ele desenvolver habilidades pensantes, habilidades ativas. Então, a criança ela sai daqui preparada para a sociedade. Eu brinco que a gente tem aqui os futuros governantes, os futuros políticos, os futuros empresários dessa cidade, porque são pessoas que se propõem, crianças que se propõem desde a infância estar fora da caixinha, pensar fora da caixinha, pensar diferente. Então, eu vejo que a nossa escola só tem a crescer, a gente tem muito ainda a fazer e eu tenho certeza que a nossa caminhada vai ser linda, de muito sucesso. Essa é a Miss Verônica, ela é teacher no Year One. Nós queremos saber como é que funciona esse programa para essa turma. Bom, o programa do Year One, a partir do Year One, o programa ele é dividido em inglês e em português. Então, a gente tem 50% da grade em português e 50% em inglês. Em português, a gente tem aula de português, história e geografia. Em inglês, a gente tem aula de língua inglesa, matemática, ciências, robótica e algumas atividades extras também acontecem em português e em inglês. E aí, como que é isso, né? A nossa sala ela é dividida nos 2 idiomas. Então, a gente tem um lado que tem a parte do inglês e um lado da parte do português. Então, a gente tem o word wall, nós temos os nossos murais, o canto da leitura, né? A gente tem um cantinho da leitura com 2 armários com livros em inglês e em português. Temos também um cantinho onde a gente faz a leitura guiada e é onde acontece todo o processo de letramento e alfabetização nas 2 línguas. Então, o nosso espaço é um espaço bem colorido, bem diverso, bem dinâmico, com muitas coisas que vão ajudá-los nesse processo de alfabetização. E é só o começo. Então, é tudo muito lúdico. Esse processo dividido em centros de aprendizagem. A gente faz os centros de aprendizagem com leitura, com atividades de letramento, com CVC Words. Então, a gente vai fazendo o início desse processo, utilizando todo esse espaço que vai auxiliar cada vez mais no desenvolvimento deles. Now, I want you to tell me how many drops of water do you want me to put? No, I want to start with 10. Uma fox. Yes, it's a fox. Eu vi um tema de jacaré. Bom, aqui nós temos uma student, a Giovana. Tudo bem, Giovana? Tudo. Me conta, é legal estudar aqui na Maple Bear? É, bastante. Vocês contam muitas histórias aqui? Uhum. Eu fiquei sabendo que tem um story time aqui. E aí você já escolheu algum livro que você mais gosta? Já. Conta pra gente o nome. We going on a bear hunt. Uau, você pode contar um pouquinho dessa história pra gente? We going on a bear hunt. We going to catch a big one. What a beautiful day. We are not scared. Oh no, grass. You can go under it. You can go over it. Oh no, we've gotta go through it. Swish, swish, swish. Uau, very good, Giovana! Agora vamos dar um tchauzinho? Bye, bye! Bye bye. Pessoal, eu tô aqui com a Marcela. A Marcela tem uma filha, né? Estudante aqui da Maple Bear. Tudo bem, Marcela? Tudo bom. Marcela, como é que foi essa sua escolha aqui pela escola? Quando a Maple Bear abriu aqui em Teresópolis, eu e meu marido, a gente morava em São José do Vale do Rio Preto e a gente hoje continua trabalhando lá. E o nosso maior interesse foi vir para Teresópolis por causa da escola. Já tínhamos muito interesse na Maple Bear, porque eu tenho 2 priminhas que estudam na Maple Bear da Ilha do Governador, que eu sou de lá. E aí, quando abriu aqui, despertou muito interesse e assim, a gente não se arrepende nem um pouco. Legal. E a sua filha está aqui há quanto tempo?
Faz agora em setembro, no início de setembro faz 1 ano, e a evolução dela é espetacular e assustadora até pra gente. Em 1 ano você vê uma diferença de aprendizagem, Marcela? Vejo ela em 1 ano aqui na escola, eu quis contratar até professor para ajudá-la em casa e foi me orientado para não fazer, para poder não atrapalhar a aprendizagem. E ela lê, ela escreve, ela fala super bem o inglês, ela se desenvolve muito bem, ela escuta música em casa e ela fala assim, sabe o que falou nessa frase? Falou isso, isso e isso. Então, assim, pra gente é um orgulho, né? Quantos anos tinha a sua filha? 5 anos. 5 anos e já está lendo, né, escrevendo, falando inglês, né? Muito bem, parabéns, tá? Obrigada. E obrigada pela entrevista. Muito obrigada.